Você não precisa necessariamente ser um cristão católico ou evangélico para saber da história da viúva pobre. Aquela viúva que deu tudo aquilo que ela tinha no gasofilácio. Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, se você não é inscrito no canal, meu compatriota, considere essa possibilidade e se inscreva no canal. Hoje nós falaremos sobre uma passagem muito interessante da Bíblia e que certamente, se você é um cara igrejeiro, você já ouviu algum sermão sobre essa passagem. Se você não é um cara de igreja, não curto muito, tá na igreja, não é pra mim, ainda assim, eu garanto que você já deve ter ouvido falar nessa história. É a história de uma viúva muito pobre, que no momento do ofertório, ela se levanta e ela dá a sua oferta no meio de muitas pessoas ricas. E aquelas pessoas ricas, elas davam valores exorbitantes, valores muito altos. E aquela viúva, ela entrega apenas 2 moedinhas pequenas, mas é tudo aquilo que ela possuía. E Jesus vai dizer o seguinte: tá vendo essa viúva? Ela deu muito, muito, muito mais do que todas essas pessoas que deram valores exorbitantes. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha, tudo que ela possuía. Essas outras pessoas, porém, apesar de terem dado um valor muito alto, elas deram aquilo que restou do seu orçamento. Então aquela viúva, ela deu muito mais, porque deu 100% daquilo que ela possuía. E certamente você já ouviu algum pastor contemporizando isso e aplicando isso para os nossos dias e dizendo assim como essa viúva, ela deu tudo, foi uma oferta sacrificial, você também precisa se assemelhar a ela e dar o seu melhor para Deus. Por mais que você ganhe pouco, às vezes nós damos aquilo que nos sobra, mas nós não separamos as primícias para Deus e nós não entregamos lá no gasofilácio essas primícias. Portanto, damos sempre a sobra do nosso salário, do nosso tempo, das nossas prioridades. O restinho sempre fica para Deus. Mas o nosso tudo, aquilo que consideramos importante e essencial, frequentemente nós não damos ao Senhor. Então temos uma excelente lição para aprender aqui com essa senhorinha viúva. O significado da viuvez naquela época era algo muito complexo, porque se você era uma mulher viúva naquele tempo, você precisaria ter filhos para que eles pudessem te sustentar. É óbvio que não preciso explicar que não existia aposentadoria naquele tempo, não é verdade? Então a mulher que ficava viúva, ela tinha 3 opções na vida. A primeira delas é virar uma escrava, a segunda delas é virar uma prostituta e a terceira delas era ser entregue à morte, morrer de fome, é óbvio. Então aquela viúva, por mais que ela estivesse encarando tudo isso, nos nossos dias o mais correto seria nós pensarmos assim: pronto, já estou numa situação calamitosa, o que é que eu vou fazer? Eu vou economizar uma grana, essa grana que eu tenho é pouco, mas eu vou economizar para pagar minhas despesas, para comprar um alimento e coisas do tipo. Mas ela entregou tudo. Só que nesse vídeo eu quero trazer uma outra visão. É uma visão que está certa? Não sei, mas quero te fazer pensar. Na verdade, o que Jesus fala para aquela viúva não é um elogio, não é uma forma de dizer assim: essa viúva está certa, ela deu o melhor, então vocês também deem o melhor de vocês. Não. Eu quero trazer para vocês uma crítica que Jesus faz àqueles fariseus daquela época, aqueles homens impiedosos que só buscavam ser vistos pela sociedade, mas no oculto eles procuravam se locupletar financeiramente dos pobres, das viúvas, das pessoas menos instruídas. É isso que o texto vai nos falar, ou pelo menos nos levar a pensar. É um caminho completamente viável. Vamos então ao texto, que está lá em Marcos, capítulo 12, dos versos 38 ao 43, que diz assim: Jesus também ensinou: cuidado com os mestres da lei
eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Então Jesus aqui instrui, né? Então, olha, cuidado com esses caras aí que estão sempre pomposos, com ar de santidade, com ar de piedade, mas na verdade eles estão roubando as pobres viúvas e depois fazem orações aqui e acolá para parecerem mais honestos e piedosos, mas eles serão severamente castigados. O texto continua e diz assim: Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar dinheiro. Veja, depois que Jesus diz isso, olha, as ofertas, esses mestres, eles roubam as ofertas das viúvas, eles roubam as viúvas e depois querem dar uma de santarrões e ficam lá fazendo orações para como quem nada tivesse acontecido, como que eles fossem completamente santos, idôneos. Aí Jesus vai lá e senta perto da caixa de oferta, né? Como quem Jesus disse assim: eu falei isso, mas agora eu vou mostrar na prática. Peraí, sentou lá perto da caixa de ofertas. O texto continua. Ele ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. E Jesus chamou seus discípulos, vem cá, e disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram a parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Então Jesus chama, fala aquilo tudo, aquelas palavras duras com aqueles mestres da lei, e depois ele senta, né, perto da caixa de ofertas e ele fica observando. Jesus quer provar aquilo que ele tinha dito. E ele começa a observar as pessoas colocando ofertas. E de repente vem um, coloca uma quantia muito alta, vem outro, coloca uma quantia muito alta. E chega essa pobre viúva. Quando chega essa pobre viúva, Jesus chama seus discípulos e diz: observa, a viúva coloca 2 moedinhas pequenas. E Jesus diz: olha, essa mulher, ela deu muito mais do que os outros. Ela deu tudo o que ela tinha. Em outras palavras, Jesus está dizendo: veja, o roubo aconteceu aqui. Os outros não estão sendo roubados porque estão dando aquilo que resta. Mas ela deu tudo que ela tinha. Absolutamente tudo que ela tinha. Jesus não conclui esse texto dizendo assim: façam então isso vocês também. Dê tudo que vocês têm em oferta e tal. Não. Jesus, ele sintetiza a sua crítica àquele pequeno fato. Veja, o roubo aconteceu aqui de forma escancarada. Muitos vêm, dá aquilo que lhes sobra, mesmo que seja uma quantidade muito boa, muito grande, mas nem essas viúvas são poupadas. A viúva, ela deu tudo que ela tinha. Para aqueles homens que deram as sobras, aquilo que eles deram não farão falta. No final do mês, a gente pode dizer assim hoje em dia, né? No final do mês não fará falta. Mas para aquela viúva, como vai ser a situação daquela viúva agora que foi enganada por esses falsos mestres? Ela deu tudo. E agora, quem vai sustentar essa viúva? Quem vai lhe dar de comer, quem vai lhe dar de vestir, quem vai lhe dar de beber? Porque, gente, naquela época, até água era complexo de você encontrar. Era complicadíssimo. Imagine uma viúva que não tinha mais ninguém, muito provavelmente. Não sei se ela tinha filhos, o texto não relata, mas era uma viúva pobre. Então, obviamente que ela não tinha condição de ter uma comida, uma roupa e tal, coisa do tipo. Mas, mesmo assim, aqueles falsos mestres deixaram que ela desse tudo aquilo que ela possuía. Em outras palavras, eles a roubaram. O que nós trazemos de lição, porque o foco desse canal, dos vídeos, não é simplesmente contribuir com curiosidades, mas aplicar essas curiosidades à nossa vida, ao nosso dia a dia. É que sim, de certa forma, nós temos que oferecer a Deus aquilo que nós consideramos de melhor, e não as nossas sobras. É o que nós fazemos também quando a gente vai doar alguma roupa para o bazar, a gente dá a nossa roupa boa. A gente não dá uma roupa rasgada aqui, não vai, isso aqui tá rasgado, eu vou dar, não. Se para o homem a gente se preocupa em dar coisas boas, quanto mais na casa do Senhor, para o sustento da obra. Claro, devemos dar a nossa melhor parte.
Não devemos dar tudo, a ponto de ficarmos sem nada. Cuide primeiro da sua família, da sua casa, e aí você contribui com a casa de Deus. Mas por fim, nós devemos nos acautelarmos desses falsos mestres, que muitas vezes nos impõem que nós demos alguma quantia fixada ou faz desafios conosco. Olhe, dê tanto que Deus vai te dar 100% a mais, Deus vai te dar 7 vezes mais, Deus vai te dar uma casa, um carro. Tudo isso é uma falsa profecia, porque eles não podem prometer em nome de Deus aquilo que Deus não prometeu. E nós temos isso aí de rodo, né? Nós somos contemplados, infelizmente, com várias dessas situações. Que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa ter ciência de que aquilo que está expresso nas Escrituras, aquilo que Cristo nos prometeu, não foi bens materiais. Não foi bens corporais, como saúde, um vigor muito grande. Não. Mas foi moradas celestiais. É isso que Deus nos prometeu. Foi isso que Deus nos prometeu e é isso que Ele nos promete ainda hoje. Você quer uma promessa de Cristo para sua vida? Você será muito perseguido, mas você morará com Cristo para sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.